Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, a nossa primeira página de hoje vai falar sobre solidariedade, porque são histórias bonitas que a gente ouve, né? Falar por aí, que muitas vezes acontece sem que a gente tome conhecimento, que os artistas não querem que a mão esquerda saiba o que fez a direita ou vice-versa, mas depois acabam vindo à tona. E foi o que aconteceu nesse final de semana com a história do Faxinildo, não é? O faxineiro, entre aspas, o personagem faxineiro do Ratinho, e uma história que acabou comovendo o público brasileiro, porque realmente houve aquela homenagem para o Faxinildo, onde entrou o depoimento do Ratinho, e aí é que a coisa se tornou realmente emocionante, porque muito pouca gente sabia, né, que o Ratinho tinha praticamente salvado a vida do Faxinildo, que chegou um dia muito mal, nunca tinha visto o Ratinho pela frente, o Ratinho não conhecia o Faxinildo, mas ele tinha um sério problema de pulmão e ele foi em busca de uma ajuda do Ratinho para fazer um tratamento, né, e para salvar a vida dele. E o que aconteceu? O Ratinho não só aceitou ajudar o Faxinildo, falou: você vai fazer um tratamento mesmo, então a gente vai te ajudar. E aí, para poder ajudar o Faxinildo, ele resolveu colocá-lo no programa, mas o programa, sim, ele entraria como um faxineiro da emissora, daria aquela varrida no palco, sairia fora, mas estaria ali para ser cuidado o tempo todo. E isso quando ele ainda não queria mais fazer, ele estava fazendo aquele programa que ele não queria mais fazer, que era só DNA, policial, aquela coisa toda, e ele estava achando que já estava na época de mudar, e foi quando ele mudou, e nisso o Faxinildo acabou se tornando um personagem dos mais populares no circo do Ratinho, né? No esquema totalmente popular que ele voltou a fazer, que ele começou a remontar e que aí tem esse sucesso todo que ele está fazendo até hoje na faixa nobre. Então o Ratinho costuma dizer que o Faxinildo mais ajudou ele do que ele ajudou o Faxinildo na verdade. E ele resolveu a vida do Faxinildo, não é? Porque ele ficou com um emprego garantido, ele virou personagem do programa, ele tem um salário até hoje, a vida dele está estabilizada, o problema de saúde, de pulmão, muito sério, foi resolvido também. Então, como essas coisas vêm à tona depois de um certo tempo e comovem todo mundo, né? Porque o pessoal faz, mas não quer que, nem para pensar se isso vai ser conhecido, se não vai ser conhecido, se o público vai tomar conhecimento dessa história ou não, mas as boas ações não podem ficar escondidas. Eu lembro que quando a gente tinha programa de rádio na Rádio Capital e tinha o quadro de ajuda, né, de prestação de serviço, aquela coisa toda, quantas vezes casos dramáticos a gente levava ao ar pedindo ajuda, buscando ajuda, indo atrás, batalhando para conseguir uma boa notícia no final do programa, porque o programa se chamava Boas Notícias, e olha, o Ratinho mesmo, ele ligava, ele entrava no ar, ele oferecia, ou às vezes ele não entrava no ar e pedia: não fale que fui eu que fiz isso, né? Quando era alguma grande causa, uma campanha, alguma coisa que precisasse ser do total conhecimento público, ele entrava no ar. Se não, se era uma coisa voltada para uma única pessoa, ele pedia para a nossa produção: não fala que foi eu, vou ajudar, mas não fala que fui eu. E assim, claro, era feito e era respeitado. Então, eu acho importante a gente deixar esse tipo de exemplo no ar, né? Acho importante a gente mostrar que tem artista que vai além da sua própria arte, que é mais ser humano, essa dimensão que predomina, né? Podia estar na televisão ou não estar na televisão, eu tenho certeza que quem o Ratinho pudesse ajudar, mesmo ele sendo um anônimo, ele teria ajudado, porque é da natureza dele, é do coração dele, é do jeito dele ser, é do jeito dele encarar o mundo. Isso é muito importante, né? Para todo mundo, fica como um exemplo muito saudável, um exemplo fundamental de solidariedade, porque eu acredito que fora da fraternidade não há salvação, gente. Ou é um ajudando o outro, ou todos nós vamos para o buraco. A coisa é muito séria. E tem uma característica, isso estava no depoimento do Ratinho, que me chamou muita atenção, porque ele fala que ele sempre sofreu muito na vida, que todo mundo fechava as portas na cara dele, né? Ele tinha problemas de todos os lados, mas ele ia em frente. Ele fazia de conta que não tinha acontecido, deixa para lá. Ele falou, ele dava um jeito de não assimilar todo aquele sofrimento, de não carregar esse excesso de bagagem com
com ele, porque esse excesso de bagagem, de tristeza, de mágoa, de ressentimento e às vezes até de rancor, que pesa na alma e no coração da gente, e a gente fica doente, né? E a gente então congela os sentimentos, não ajuda mais os outros, se aliena do mundo, tem medo de sofrer outra vez, e não é uma coisa legal. Ele não, ele fazia o que é o certo, claro que aí vai muito da personalidade de cada um, do jeito de cada um, mas seria o ideal se todo mundo conseguisse ir por esse caminho, né? Vai em frente, vai em frente, vai em frente. E ele ia, e é o que ele disse, isso foi o que fez com que ele desse uma virada na vida ao Ratinho, que todas aquelas portas que se fecharam depois se abriram para ele, né? E hoje ele é esse sucesso que ele traz muita luz para todo mundo através da alegria, do humor, da diversão, daquela esculhambação saudável que ele faz, daquele circo que dá uma animada, levanta o astral de todo mundo, realmente. Então é isso, você realmente colhe aquilo que você planta, e é por isso que o Ratinho colhe tanta coisa boa, né? Porque ele ajuda tanta gente, só tem plantado o bem de verdade, e o Faxinildo fica aí como um grande exemplo, que é aquele que também sabe ir atrás, sabe pedir ajuda, que deve ser um ser humano muito do bem, não é? Para poder ter recebido uma graça e um milagre como esse de ter encontrado o Ratinho pelo caminho. Então eu acho que fica essa mensagem aí de luz, de gente que realmente tem o que trocar de bom com os outros, tem o que deixar de bom para os outros e pode, inclusive, usufruir da alegria de ver que aquilo funcionou, não é? Porque para o Ratinho é uma alegria ver o Faxinildo aí sendo querido pelo público, com a vida e a saúde estabilizada. Então, valeu realmente essa reportagem que foi feita, se eu não me engano foi no próprio Domingo Legal, né, que foi feita a reportagem, e foi uma coisa muito positiva, que com certeza animou aí o domingo do pessoal, deixou começar a semana, deixou entrar ontem já, apesar de ser segunda-feira que todo mundo odeia, mas com o pé direito realmente, né?